Você já viu tudo sobre ansiedade, já fez terapia de tudo quanto é jeito, mas a sua ansiedade voltou. As suas crises de ansiedade voltaram. E você simplesmente não sabe por quê. Talvez até você esteja pensando que isso é algo que você vai ter que conviver pro resto da sua vida, porque não tem como resolver. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que as suas crises de ansiedade voltam. Se você quiser aprender a evitar que elas voltem, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar essa informação. Mas se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e ele vai mostrar para mais pessoas e aí você vai ajudar mais pessoas, certo? Uma das coisas que mais acontecem com pessoas que têm ansiedade, que têm crise de ansiedade ou síndrome do pânico, seja lá qual for o problema, é que elas voltam e dizem: meu Deus, eu já fiz de tudo, já fiz todo tipo de terapia e a minha crise de ansiedade voltou. Será que a terapeuta não era boa? Será que a minha terapia não funcionou? Será que eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Será que não tem realmente algo que resolva esse meu problema? Bom, existem alguns fatores que fazem com que a sua crise de ansiedade volte. Até o final desse vídeo, você vai ficar sabendo exatamente o que pode ter acontecido que fez com que as suas crises de ansiedade, a sua ansiedade generalizada voltasse e você começa a achar que ela realmente não tem jeito e que você vai ter que conviver com isso. Primeiro, você tem que entender uma coisa: ninguém nasce ansioso. A ansiedade, ela vem de padrões de pensamento, padrões de comportamentos que você adquiriu durante toda a sua vida. Tem alguma coisa aí passando na sua mente, tem alguma coisa aí que você está fazendo no seu dia a dia que tá te deixando com ansiedade, que tá te fazendo com que o teu corpo acredite que tu tá em perigo, tá descarregando essas químicas dentro da sua corrente sanguínea, que tá te causando essas crises, certo? Então, primeiro você tem que entender uma coisa. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não existe uma terapia que seja a terapia da fórmula mágica, aquela que tem a fórmula mágica que vai te salvar, ou então um comprimido que você vai tomar e aquilo vai sumir para sempre. Isso não existe. Se alguém te falou isso, isso tá errado. Isso não existe, certo? Todo problema ele pode voltar sim, e não é porque ele tá aí dentro de você, é porque ele tá no seu gene e aí ele vai voltar independente do que você faça. Não. A única pessoa responsável por ele voltar é você mesmo, certo? Seja pelo ambiente que você tá frequentando, seja pelos hábitos que você tá tendo. Então você vai entender o que tá acontecendo e por que elas voltam. Tá? Se você foi fazer terapia e algum terapeuta falou pra você: olha, essa terapia que eu vou fazer aqui, pode ficar tranquila que nunca mais você vai sentir nada, isso aqui é garantido, nunca mais você vai ter crise de ansiedade na sua vida, hoje desse terapeuta ou dessa terapeuta. Porque a ansiedade, ela não tem uma fórmula pra você fazer e seguir um passo a passo durante um dia ou uma semana ou um mês e ela nunca mais voltar. Certo? A primeira coisa que você tem que pensar: o que foi que causou aquela sua ansiedade que você estava sentindo a primeira vez que você sentiu? O que foi que causou? O que foi que desencadeou? Como é que estava a sua vida? Você estava num momento estressante da sua vida? Você estava tendo pensamento negativo? Você teve algum trauma que fez com que você ficasse preso nesse padrão de pensamento, nesse padrão ansioso? Hoje em dia, a gente tá numa fase que a gente acha que tudo se resolve assim muito rápido. Num vídeo de 1 minuto, num comprimido, num remédio, num jeitinho, num chá, e não é assim. Você não nasceu com ansiedade, certo? Você aprendeu a ter ansiedade, você aprendeu a ter crise de ansiedade. Existe um ciclo repetitivo, vicioso, de coisas que te levam, esse ciclo da ansiedade. Existe algo que você fez desde a primeira vez que você teve ansiedade, você teve crise de ansiedade, que você pode estar repetindo agora, certo? Esse é um dos fatores. E que existem fatores que desencadeiam a nossa ansiedade. Uma coisa você tem que entender: se alguém chegou pra você e disse assim: ah, porque sua mãe teve, a sua família inteira tem, você também vai ter. Isso é mentira, tá? Isso não existe. Só que o que acontece? Pensa comigo. A sua mãe tem, a sua avó tem, toda a sua família tem. E você convive com essas pessoas desde criança. A tendência que você tenha é grande. Não é porque é genético, porque não sei o que. Não é só essa questão genética. É pelo seu ambiente. A sua avó tinha, aí a sua mãe aprendeu com a sua avó, aí você aprendeu com a sua mãe e você vai ensinar pro seu filho ou pra alguém que tá convivendo com você, e assim vai passando de geração em geração. Mas não é uma coisa que, pronto, nasci assim, minha avó, minha mãe, toda a minha família tem, e eu vou morrer assim, não tem nada que eu faça e vai mudar, né? A gente vê muito isso hoje em dia. As pessoas colocam na cabeça que as coisas são genéticas e não fazem absolutamente nada para mudar aquela situação. Então, para sua crise de ansiedade ter voltado, um dos fatores tem um fator aí que está desencadeando as suas crises e você não mudou esse padrão, seja porque eu fiz terapia
E aí, durante um tempo melhorou, mas depois voltou. Será que foi a terapia que não funcionou? Pode ser. Pode ser que a terapia foi ineficaz, você não teve a informação necessária. Porque assim, ó, você tem que entender uma coisa. Pra você se curar de uma crise de ansiedade, você não vai se curar com remédio. Você não vai se curar com 1, 2 sessões de terapia. Você só vai se curar com conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não se cura. Você pode passar por 30, 40, pode passar anos e anos fazendo terapia. Mas se você não tiver o conhecimento correto para evitar que aquilo aconteça, você sempre vai ter recaída, certo? Se você ficar confiando em remédio, em pílula mágica, em chá e não sei o que, essas coisas ajudam? Ajudam, mas elas são apenas tratamento de sintomas. Você precisa entender a causa do seu problema. O que está te trazendo ansiedade? Quais são os pensamentos, quais são os padrões de pensamentos que você está colocando na sua mente que estão alimentando esse ciclo vicioso de ansiedade? É isso que você tem que pensar. Já engatando no outro fator aqui que pode estar favorecendo, que pode não, com certeza está favorecendo que as suas crises de ansiedade tenham voltado, é padrões de pensamento negativo. Entenda uma coisa, a ansiedade nada mais é, além de ser algo natural do corpo, a ansiedade, que sem ser a ansiedade patológica, né? A ansiedade natural. Quando você vai fazer uma entrevista, quando você vai fazer algo novo, dá aquele medo, aquela coisa, é natural do ser humano. Agora, coisas que te impedem de sair, problemas que te impedem de fazer as coisas que você gosta, e você está começando a ter alguns sintomas mais fortes, aí é onde você precisa dar uma olhada, porque às vezes sem um motivo aparente você está começando a ter crise, e aí é onde o problema aparece. O que você precisa pensar é o seguinte: o teu corpo, na hora que você está tendo uma crise de ansiedade, o teu corpo está disparando uma química dentro da sua corrente sanguínea. Por quê? Porque de alguma forma seu corpo está entendendo que você está em perigo. Você está dizendo para ele, com seus pensamentos, que você está em perigo. Você está com algum pensamento negativo, está com alguma coisa na sua cabeça que está desencadeando, está mandando uma mensagem para o seu corpo e ele está disparando essa química para dentro do seu corpo, trazendo esses sintomas fortes. E no caso, vou fazer alguns vídeos sobre sintomas também, mas que não é o caso agora, mas vou dar um exemplo. Pessoas com crise de ansiedade, palpitação, taquicardia, tremedeira, suor frio, e inúmeros, sensação de desmaio, falta de ar, medo de doença, parece que acha que vai morrer. São alguns dos sintomas de pessoas que estão em crise de ansiedade, né? Que estão com ansiedade ali crônica. Então, possivelmente, você está alimentando alguns padrões de pensamentos negativos que estão dizendo para o seu corpo que você está em perigo, e aí ele está descarregando essa descarga de adrenalina e de outras químicas aí que fazem com que o seu corpo aja dessa maneira, né? Em crise. Então, primeira coisa que você tem que pensar, quais são os pensamentos que eu tô alimentando. Com certeza não é coisa boa. Você pode até dizer: não, eu acho que é porque a doutora não soube me tratar. É porque eu acho que a terapia não funcionou. Eu acho que eu tenho que trocar de remédio. Não, o problema não é o remédio, não é sua terapia, o problema não é ninguém. O problema é os seus pensamentos. O problema tá dentro da sua mente. Você tá alimentando pensamentos negativos. Talvez você nem esteja percebendo, porque já é algo tão natural, já é tão viciante pra você, que você faz naturalmente. Igual alguém que sabe dirigir. Ela simplesmente entra no carro e dirige. Ela não fica pensando, tem que apertar na embreagem, tem que acelerar, tem que mudar de marcha. Não. Ela simplesmente age de forma automática. Então, talvez você não esteja percebendo que você está alimentando coisas na sua cabeça, pensamentos negativos, que estão ali trazendo essa descarga para dentro do seu corpo. Então, a primeira coisa, você precisa mudar os seus padrões de pensamento. Outra coisa, possivelmente você já fez terapia ou não fez terapia, enfim, já fez alguma coisa, mas você não tem técnicas que funcionem, técnicas que possam lhe ajudar. Tipo assim, você está sem direcionamento. Às vezes você até sabe que aquilo não é um problema sério, que aquilo é só uma crise de ansiedade, que aquilo vai passar, mas você não tem técnica eficaz para, não diria lutar com aquilo, porque você não precisa lutar, você precisa entender, né? Você não precisa lutar. Se você entrar numa luta com ansiedade, você vai perder. Toda luta com a sua mente, você vai perder. Você precisa entender, você precisa ser inteligente e entender o que está acontecendo, certo? E aí talvez estejam faltando ferramentas para você lidar com esse problema, você lidar com seus pensamentos negativos, porque você tem que entender uma coisa: se você muda o seu padrão de pensamento, automaticamente você vai mudar o padrão de química que é liberado para o seu corpo. Não tem como você não estar estressado, não tem como você não estar pensando negativo e estar sentindo ansiedade. É impossível. É impossível o seu cérebro estar sendo alimentado com algo bom e te mandar uma química ruim. Se ele está te mandando uma química ruim a ponto de você ter crise de ansiedade, é porque você está alimentando algum tipo de pensamento negativo. E aí você talvez não tenha as estratégias corretas para lidar com isso, para entender, para resolver. Você talvez só foi para terapeuta, conversou sobre o problema, e aí você descobriu que lá na sua infância, se você já tem uma vida sofrida, que já aconteceu isso e aquilo com você,
e ponto. Você não aprende a mudar os seus padrões, você não aprende a perdoar quem você precisa perdoar, você não aprende nada disso, e aí a sua ansiedade fica sempre voltando e você acha que vai ter que conviver com aquilo para sempre. Quando na verdade você só precisa entender de onde vem a sua ansiedade. Você aprende a entender de onde vem, quais são os pensamentos que estão alimentando, qual é a alimentação, qual é a comida que você está dando para esse leão, para esse lobo, aí você para de alimentar e ele vai te deixar em paz. Só que isso é um trabalho que você vai fazer para a vida inteira, pra vida inteira. Eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é o que você acredita, mas lembra daquela frase que Jesus dizia? Vigiai e orai? Pronto. Quando ele falava isso, ele estava falando, você vai ter que, a vida inteira você vai ter que vigiar seus pensamentos, porque você tá num lugar onde as pessoas estão toda hora falando coisas negativas. Às vezes o seu ambiente em casa é um ambiente tóxico, onde as pessoas só falam negatividade, onde as pessoas só veem coisas ruins, e aí você vai se alimentando daquilo e você não tiver técnicas e ferramentas e conhecimento para lidar com aquilo, o que vai acontecer? Você vai cair naquela negatividade. E aí quando você cai naquela negatividade é só questão de tempo para você adquirir algum problema emocional, certo? Então é vigiar e orar, sempre. Perceber tudo que passa na sua mente, porque a todo instante tem um pensamento querendo entrar que não é seu. Às vezes que você baixou a sua vibração e aí você já atraiu aquele tipo de pensamento para você, e aí você acha que é seu, mas não é, e você entra naquele padrão. Então, você tem que entender isso. Isso é um trabalho para a vida inteira. Eu, assim, sinto muito dizer que as suas terapias vão funcionar? Vão funcionar. Terapias altamente eficientes, altamente eficazes para lhe ajudar, para te dar conhecimento. Mas se você só for atrás de terapia, querendo resolver um problema, achando que aquilo é nossa, aquilo foi o que salvou a minha vida, aquilo vai... eu fui para aquela terapia, não tô sentindo nada hoje, eu nunca mais vou sentir, eu posso voltar a viver minha vida normalmente, eu posso voltar pro meu trabalho estressante, eu posso voltar pro meu relacionamento estressante, eu posso voltar pra minha vida estressante, porque aquela terapia resolveu meu problema. E não é assim, certo? Se você mudar, se você repetir os mesmos padrões que você estava repetindo antes, a sua ansiedade vai voltar. Assim como sua depressão, assim como seu burnout, assim como um monte de coisas que você pode adquirir de problema emocional, certo? Então você tem que entender que é algo contínuo. Não para. Você aprendeu, ponto. Você vai ter que usar pra sempre. Você não vai poder dizer, Aí, vou passar um mês, eu vou tirar um mês sabático de pensamentos positivos. Eu vou pensar agora só negativo, parar com todas as técnicas que eu aprendi, eu não vou usar nada que eu aprendi, e eu vou me envolver em ambientes, em lugares e pessoas que faz tempo que eu não ando, eu andava, costumava andar antes, tô com saudade. passa um mês sabático fazendo só coisas ruins, no final do mês ela vem suas crises de ansiedade de novo. Porque o cérebro, você tem que entender uma coisa. Depois que ele aprende um caminho, ele não desaprende mais, certo? O que você pode fazer é assim, por exemplo, imagina que esse caminho até a ansiedade, ele tá ali asfaltado, porque você usou a sua vida inteira. Então, você passa ali, o seu cérebro sabe exatamente o caminho. Aí você tá tentando fazer outro caminho. E esse caminho que você tá tentando fazer, você vai ter que capinar, você vai ter que passar lá todo dia. Aí um dia ele vai ser asfaltado, certo? Mas se você um dia sequer pensar naquele caminho que estava asfaltado, o seu cérebro vai saber o caminho e ele vai te levar por esse caminho, que é o caminho da ansiedade, entendeu? Então, até aquele caminho criar mato, ei, minha amiga, tem chão. E mesmo ele criando o mato, o seu cérebro ainda sabe te levar até lá. Ele sabe o caminho, entendeu? Então, assim, você não tá isento de ansiedade, você não tá isento de depressão, você não tá isento de pensamento negativo, você não está. Então, vamos lá. Outro fator que você pode estar desencadeando as suas crises, a sua ansiedade, estresse crônico. Mônica, o que é estresse crônico? Teoricamente, estresse crônico é alguém que ficou estressado durante tanto tempo que isso é como se isso fosse parte dela agora. Como se fosse algo que é uma característica. Pronto, o estresse crônico é isso. Quando algo, você já faz aquilo tanto tempo, você já sufocou o seu corpo tanto tempo que aquilo virou crônico. Você meio que não sabe mais o que fazer pra sair. Por mais que você tente, você acaba voltando. Isso é algo crônico. É como se você já tivesse botado tanta carga negativa no seu corpo, tanto estresse. É como se você e o estresse fosse uma pessoa só. E aí, isso pode desencadear... Na verdade, olha, vou dizer uma coisa. É um dos maiores fatores. Porque não tem como alguém com estresse crônico ter saúde mental. É assim, algo incompatível, não bate água e óleo, entendeu? Não tem como. A sua saúde mental, ela vai depender dos seus padrões de pensamento, de como você vive no seu dia a dia, de como você leva a vida, de como você enxerga o mundo. Não tem como você ser alguém estressado e não ser ansioso. Quase impossível. A conta não fecha. E
para finalizar, um dos fatores que pode estar acontecendo, como eu já acabei citando em outros pontos, é os padrões de comportamentos. Como eu falei, existe um ciclo, você tem que entender uma coisa. Existe o ciclo da depressão, existe o ciclo da ansiedade, existe o ciclo do medo, existe o ciclo de todos os problemas emocionais. Não é algo que, eu nasci assim. Não, é um padrão, é um ciclo de padrões de pensamentos e comportamento e ações que você toma durante a vida que te levam para esse lugar, certo? É igual quando você vai para qualquer lugar, você bota lá no GPS, quero ir para a Avenida Beira-Mar de Fortaleza. E aí ele vai te levar para a Avenida Beira-Mar de Fortaleza. Então a mesma forma é com a ansiedade. Existe um caminho para ela. Algumas pessoas, cada pessoa tem o seu caminho, mas o padrão é o mesmo. Pensamentos negativos, comportamentos ruins. E aí envolve várias coisas. Você acha assim, pronto, eu vou tratar da minha mente, acabou. Posso comer qualquer coisa, eu posso andar em qualquer ambiente. Não é. É uma coisa que você vai ter que fazer. Você manter os padrões de comportamento que te adoeceram, não tem como você ficar bom. Não tem como você achar que não vai voltar. Igual aquela frase de Einstein. Você não tem como curar um problema dentro da energia, se você tiver com a mesma energia que criou o problema. Não tem como você resolver um problema com o mesmo pensamento que criou. Não tem como você pagar uma dívida se você não pensar em ganhar mais dinheiro para pagar aquela dívida. É isso. Basicamente é isso. Então, se você não mudou seus padrões de comportamento, como é que você vai culpar? Porque foi minha terapeuta não prestou, ela não fez um serviço correto e a minha ansiedade voltou. Não tô dizendo que não tenha profissionais ruins. Tem sim, por aí é só o que tem. Só o que tem, psicólogo do Google, psicólogo do TikTok, é só o que tem. Com certeza a sua terapia te ajudou de alguma forma. Mas aí você criou na sua cabeça, talvez por alguém ter falado, alguém da sua família ter dito, meu filho, você vai ter que lidar com isso aí pro resto da vida, porque a mamãe teve, a vovó teve, e não sei quem, aí você acreditou nisso. E acha também que você não vai precisar mover uma palha. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se você não tá disposto a mover uma palha pra sair do buraco que você tá, você vai continuar nesse buraco. Não tem como. As pessoas estão aqui, botando as mãos pra você, mas você é como se tivesse óleo nos seus dedos, você não vai conseguir subir, certo? Não coloque a responsabilidade de um líder religioso, de um terapeuta, de um remédio, de um chá, de um cristal, para salvar a sua vida, para te tirar dos padrões negativos, porque eles não vão conseguir. Você tem muita coisa que pode te ajudar, muita ferramenta que pode te ajudar, não importa se é a água salinizada, a água não sei o que, a água não sei das quantas, o cristal não sei de qual, você pode usar o que for para te ajudar, mas saiba de uma coisa, a única coisa que pode te tirar das crises de ansiedade é você mesmo, e a única coisa que te tira da crise de ansiedade ou de qualquer outro problema é o conhecimento. Não adianta você pegar uma borracha dessa, porque alguém foi lá e falou para você, o seu líder religioso, qualquer um, olha, usa essa borracha aqui 3 vezes por dia, bota debaixo do travesseiro, e um dia a sua ansiedade vai embora. Dentro de um mês a sua ansiedade vai embora. Isso, como diz o Hélio Couto, é pensamento mágico. Pensamento mágico não resolve problema. Isso é loucura. Isso beira a loucura, sabe? Isso é o pensamento mágico. Então, você quer ter suas crenças? Tudo bem. Você quer acreditar que tal coisa vai te ajudar? Tudo bem, ótimo. Importa que você acredite em algo bom. Agora, achar que aquilo vai resolver o seu problema, não vai. Porque a única coisa que vai te tirar de qualquer problema mental, qualquer problema emocional, conhecimento. Se você tem ansiedade hoje, é porque você não tem o conhecimento correto. Tá faltando conhecimento pra você. Se você tem depressão, tá faltando conhecimento pra você. É só isso. Não pense que tá faltando um remédio. Não pense que é porque tá faltando um médico bom. Não pense que tá faltando terapia. Não. Tudo isso ajuda. Mas o que tá faltando pra você se curar é conhecimento. Você ainda não tem o conhecimento correto. E talvez até você tenha, mas você não tá utilizando. Por achar que alguém vai te salvar. E eu só digo uma coisa pra você. Ninguém vai te salvar. A única pessoa que pode te curar, ou é igual as pessoas dizem assim, é falta de Deus. A ansiedade vai rezar, que no instante passa. Não sei o que. Não é assim. Se fosse assim, meu Deus do céu, na igreja tava cheio de gente, namastê, né, que não tem um estresse, uma doença, não tinha nada. Não é muito bem por aí, tá? Então não coloque a responsabilidade das coisas da sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de quem quer que seja, porque só você pode resolver, certo? Deus já colocou até uma pessoa para te ajudar, já colocou o conhecimento na sua mão, colocou um livro que você precisa ler, mas você tá esperando o quê? Acho que Deus baixar, botar a mão na sua cabeça e dizer, a partir de agora você não tem nada. Deve ser isso, né? E essas coisas não funcionam. É isso, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo, é que você entenda que as suas crises voltaram, não é porque você vai ter que conviver com elas pro resto da vida, é porque você tá repetindo algum padrão.
você tá fazendo a mesma coisa que você fez quando você teve, se você já teve crise antes, você já se tratou, se você já fez terapia, você tá repetindo os mesmos padrões de antes. Por isso a sua crise voltou. Às vezes não é o mesmo pensamento, às vezes não é o mesmo problema, mas você tá repetindo os mesmos padrões. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.